É cada cena e é cada coisa que acontece nesse livro que, meu Deus. Oi, eu sou a Debs e bem-vindos de volta a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai conversar sobre Rei da Ira, da Ana Huang, que é o primeiro livro da série Reis do Pecado, lançado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Eu quero começar esse vídeo falando que esse livro não foi uma leitura exatamente planejada. Eu tava matando tempo numa livraria enquanto eu esperava meu ônibus na rodoviária, que é a pior coisa que qualquer leitor pode fazer. E eu acabei me deparando com esse livro, e como eu nunca tinha lido nada da Ana Huang e eu vi muita gente falando muito bem dos livros dela, eu falei, por que não? Já que o universo colocou esta belezinha perto de mim, por que não começar essa leitura? E como vocês podem perceber pelas marcações, foi uma leitura que me surpreendeu muito e a gente tem várias coisas para dissecar sobre os personagens desse livro, sobre a história e principalmente sobre a escrita da Ana Huang. Rei da Ira vai contar a história da Vivian e do Dante. A Vivian, ela é herdeira de um império de joias e o pai dela meio que consegue aí uma armação para fazer com que ela tenha um casamento arranjado com esse cara chamado Dante Russo. Os russos, eles são muito conhecidos na sociedade, muito respeitados. Como a família da Vivian vem de dinheiro novo, né? Eles ficaram ricos ao longo do tempo, eles não nasceram do dinheiro. Eles precisam dessas alianças sociais para conseguir serem relevantes dentro da sociedade. Então, quando o pai dela faz esse arranjo de casamento, por entender já as suas obrigações dentro daquela família, a Vivian acaba aceitando. Só que quando ela conhece o tal do Dante Russo, que inclusive é considerado um dos solteiros mais cobiçados da sociedade, ela acaba pegando um ranço dele logo de cara. E a história vai girar em torno dessa relação enemies to lovers que esses dois vão ter ao longo do enredo. Eu quero começar o vídeo falando da Vivian, que é a protagonista do livro. A primeira cena em que a gente vê a Vivian, ela tá trabalhando num evento. E é também o primeiro momento em que ela observa o Dante de longe. É quando a gente é introduzida ao personagem e a figura que ele é. A princípio, a Vivian acha ele um grande de um gostoso, mas é também nessa primeira cena em que ela recebe uma ligação do pai dela avisando que ela precisa ir para casa porque eles têm um comunicado a fazer num jantar. Nesse jantar, a Vivian descobre que ela vai se casar com o Dante e é a primeira vez que a gente vê os dois interagindo e assim, o negócio sai completamente de controle. Um misto de nervosismo e irritação revirou meu estômago quando aqueles olhos escuros e implacáveis reencontraram os meus. Tínhamos tocado apenas meia dúzia de palavras, mas eu já tinha certeza de duas coisas. A primeira era que Dante ia ser meu noivo, e a segunda era que havia a possibilidade de nos matarmos antes mesmo de chegarmos ao altar. Apesar do livro ser muito centrado na questão do romance, a Vivian ela trabalha com eventos, ela tem uma empresa de eventos. E é claro que essa ligação dela com o Dante traz algumas oportunidades para que ela consiga alavancar a carreira dela como produtora de eventos. E eu acho muito interessante que no próprio livro eles têm uma conversa sobre o trabalho. O grande conflito dessa personagem é a cultura familiar que ela tem. Como eles vêm de uma cultura oriental, a dinâmica familiar dela é muito diferente da dinâmica do Dante. Enquanto o Dante vem de uma família que basicamente deixou ele largado para ser criado pelo avô, ela tem a família dela, tipo, num pedestal. E por mais que ela não concorde com determinadas decisões que os pais dela tomam por ela, ainda assim ela não tem essa força para dizer que não é isso que ela quer para a vida dela. Então, ao longo do livro, a gente vê muito de uma mudança de personalidade da Vivian, dessa mulher forte, empoderada e que sabe o que quer, para uma mulher que abaixa a cabeça para os pais e que aceita os comentários mais absurdos porque ela respeita tanto a família dela e ela entende pela cultura dela que ela não pode bater de frente com a família, e ela também sabe que se ela disser, por exemplo, que ela não quer se casar com Dante, a probabilidade do pai dela deserdar ela é muito grande. Inclusive, isso é um dos plots do livro que eu achei muito interessante, porque ela já teve outros relacionamentos, inclusive um desses relacionamentos acaba impactando na história dela com Dante, aonde ela teve que terminar essa relação porque os pais dela jamais aceitariam o cara porque ele não tá no mesmo nível que outras pessoas da sociedade. Pra mim, a jornada dela como protagonista foi muito interessante porque ela não está no controle de muitas das coisas que acontecem com ela ao longo do livro. Muito ou é o Dante fazendo alguma coisa e aí ela tá sofrendo as consequências dessa ação dele, ou são os pais dela tomando decisões por ela e ela acabando aceitando aquilo porque ela não tem outra opção. Então, nessa jornada dela, a gente acaba
acaba acompanhando a Vivian, entendendo que sim, ela tem escolha e sim, ela pode tomar as próprias decisões e aceitar as consequências que vêm com essas decisões. Porque acaba que ela vive uma vida onde várias pessoas estão decidindo coisas por ela, até que chega num ponto que a situação inteira sai de controle e ela se vê obrigada a decidir entre a família dela e o que ela realmente quer e o que vai fazer ela feliz. Agora, falando do nosso querido Dante Russo, que boy maravilhoso, meu Deus do céu. Dante, ele é dono de uma empresa que eu não entendi exatamente o que a empresa dele faz, mas parece que eles têm várias subsidiárias e tem outras empresas de vários mercados, enfim, só que eles são extremamente ricos. Basicamente, os pais dele abandonaram ele e o irmão quando eles eram pequenos para viajar pelo mundo e o avô acabou criando eles. Só que o avô ele sempre teve uma personalidade muito distante, muito fria, e isso acabou meio que se entranhando nos meninos de alguma forma. Então o Dante ele é um cara que ele tem extrema dificuldade de expressar os seus sentimentos, de falar o que ele quer, de dizer que ele ama ou que ele tá apaixonado. E ele também não entende muito bem o que ele tá sentindo, porque como ele sempre teve no controle das suas próprias emoções, essa coisa de ficar apaixonado, de ficar suspirando pelos cantos não é muito a vibe do gato. E aí, quando ele conhece a Vivian, obviamente, ele fica enlouquecido pela mulher e a gente vê uma das melhores evoluções de herói que eu já vi na minha vida. Ah, é? Sobre o que mais vocês conversaram? De novo isso? Ela tirou a mão de uma estatueta de bronze de Atena e me encarou, a exasperação estampada nas suas feições. Conversamos banalidades, trabalho, o tempo, as notícias. Por que está tão paranoico com a nossa conversa? Eu não estou paranoico. Eu estou curioso só pra saber o que ele disse de tão engraçado. Até onde eu sei, nem o trabalho, nem o clima e nem as notícias são tão hilárias assim. Esse é só um exemplo do Dante ficando incomodado e com ciúme da Vivian ao longo do livro. A gente tem várias cenas onde ela conversa com outros personagens, ou ela ri de alguma coisa que alguém falou, ou que ela se mostra mais interessada em qualquer figura do sexo oposto, que ele fica completamente enlouquecido e literalmente paranoico com o que tá acontecendo. Inclusive tem uma cena em que ela faz um comentário pra ele de tipo, ah, você também não está na lista dos meus noivos do sonho, e ele passa, tipo, quase a metade do livro insistindo pra ela dizer quem é que tá na lista dos noivos dos sonhos dela e por que ele não tá. Tipo, ele não consegue aceitar que essa mulher maravilhosa não queira nada com ele. Só que o mais legal do Dante como personagem é ele entrando em contato com as próprias emoções e entendendo o quanto a Vivian significa pra ele. Porque de um ponto da relação pra frente, eles começam a desenvolver uma amizade e apesar das implicâncias e das briguinhas e das coisas nas quais eles discordam, eles conseguem encontrar um meio do caminho. E ver o Dante abaixando a guarda pra alguém e se abrindo pra uma pessoa é muito interessante porque ele não tá acostumado e você consegue ver o quanto falar da vida dele, falar da relação com o irmão, com os pais dele, deixa ele desconfortável, mas ao mesmo tempo ele entende que essas conversas são muito importantes para poder desenvolver essa relação com a Vivian. E é claro que quando a gente chega no ápice da história, na evolução desse personagem, ele acaba se redimindo das posturas dele e de algumas coisas que ele faz ao longo do livro que magoam muito a Vivian, mas que depois de muitas conversas e reflexões sobre tudo que eles viveram juntos até então, ele entende que ela é mais importante para ele do que qualquer outra coisa que ele tenha na vida dele. E eu acho que isso é um sentimento muito bonito para esse personagem específico, porque ele começa o livro achando que ele vai morrer sozinho e que é assim que tem que ser, que os negócios são mais importantes do que qualquer outra coisa, e ele encontra na Vivian um carinho e um amor que ele não recebeu nem dos próprios pais. E a forma como ele se permite ser gostado e se permite mostrar que ele é muito mais do que esse cara ranzinza que todo mundo conhece é simplesmente maravilhoso. A escrita da Ana Huang realmente me surpreendeu. Eu não tava esperando gostar tanto desse livro quanto eu gostei. Eu peguei isso aqui, tipo, vamos ver qual vai ser, e eu tô completamente encantada com o desenvolvimento dos personagens, com a narrativa, com a forma como ela conta essa história e o quão envolvida eu fiquei com o que tava acontecendo. A gente não fala muito no livro sobre a questão da chantagem que o pai da Vivian tá fazendo com o Dante, mas é óbvio que isso ia explodir em algum momento no livro.
enredo. E eu gostei muito que ela teve todo um cuidado para trazer todos os elementos que são importantes para que, quando a gente chegasse no ápice do enredo, as coisas fizessem sentido. A gente sempre sabe que vai ter um término no terceiro ato do livro, e quando a gente finalmente chega nesse ponto onde eles precisam se confrontar tudo o que tá acontecendo, você vê esses personagens sendo levados ao limite de um jeito muito angustiante, e ao mesmo tempo você entende que aquilo ali é necessário para fazer com que a relação deles funcione. E a forma como a Ana Huang executa isso é simplesmente maravilhosa. Olha, eu acho que eu nunca chorei tanto com uma personagem igual eu chorei com a Vivian, quando as coisas são reveladas pra ela e ela descobre que tudo que ela sabia sobre a família dela e tudo que ela sabia sobre aquele noivado era uma mentira, ela não tava no controle de nada. Ao mesmo tempo que eu vejo a angústia do Dante, eu consigo sentir ele angustiado porque ele precisava tomar aquela atitude, porque ainda assim ele é um cara que tá sendo chantageado por uma pessoa, mas ao mesmo tempo ele se dá conta do quanto que aquilo ali custa pra ele. E assim, os diálogos, a discussão, o desespero, a sensação de pânico dos dois, de tipo assim, a gente quer muito ficar junto, mas ao mesmo tempo com isso tudo que tá acontecendo não tem como. Estou assim, completamente obcecada por essa série e eu mal posso esperar pelo segundo. Eu me envolvi com esse livro do começo ao fim, eu achei os personagens simplesmente incríveis. Eu acho que a pior coisa que eu posso dizer sobre esse livro é que ele acaba. Porque assim, eu leio muito livro de romances assim, um pouco mais pro hot e até mesmo pro dark. Mas a forma como ela construiu esses personagens e a forma como ela contou essa história me fez torcer muito pra que esses dois ficassem juntos. E, tipo, eu sei, é romance, eu sei que eles vão ficar juntos no final, mas como que eu torci pra que a forma como eles resolvessem o problema fosse algo que encaixasse pros dois, sabe? Que o Dante entendesse que ele ia ter que ceder em alguns aspectos e que a Vivian também entendesse que ela ia ter que olhar pra família dela e pra tudo que ela acreditava até então de uma maneira diferente. E, assim, é um processo que foi muito dolorido, mas valeu muito a pena. E eu terminei esse livro com aquela sensação de que eu queria simplesmente esquecer que eu li pra eu ter a sensação de estar lendo ele de novo pela primeira vez, sabe? Eu não sei se estou fazendo isso aqui direito, então deixa aqui embaixo nos comentários pra mim se você já leu O Rei da Ira ou se você tem pretensão de ler esse enredo. Eu sei que eu falei um pouquinho demais sobre essa história, mas eu espero que eu tenha plantado uma sementinha na sua cabeça pra você ter vontade de ler esse livro e de conhecer essa série e a escrita da Ana Huang. Não esquece de deixar um joinha e se inscrever aqui embaixo no canal pra você saber quando tem conteúdo novo por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo.